por aí, não tá? Porque afinal de contas tem muita obra sendo feita aí na região ainda, né, Fernanda? Tem sim, viu, Jason? Boa tarde para você, para a doutora Márcia, para todo mundo que está nos acompanhando. E agora é hora de você, motorista, que vai sair depois do BG de casa, só está esperando essa informação. Olha só, tanto sentido centro, quanto sentido aqui Pinhais, o trânsito foi liberado. Isso porque no último sábado aconteceu esse bloqueio aqui na região do bairro Tarumã, aqui na nossa Curitiba, justamente para que eles pudessem instalar essas vigas que o Fer vai mostrar para vocês, inclusive aí na tela. Olha só, pessoal, foi uma obra complexa e por isso que a interdição começou no último sábado e a previsão é que apenas nesta quarta-feira a operação fosse liberada, né? O fluxo de veículos fosse restabelecido aqui na região. Porém, felizmente, eles conseguiram adiantar esse processo. Vocês podem ver que a gente consegue ver sim esse momento de obras aqui. A gente acompanhou vários trabalhadores, inclusive, saindo aí para o horário de almoço, mas a obra continua, porém o trânsito foi liberado. Então, para você que nos últimos dias passou por aqui com certa dificuldade, fica a dica, então, que desde ontem, 3 horas da tarde, o trânsito foi liberado. Inclusive, algumas linhas de ônibus que tinham mudado a rota por conta dessa situação, também já voltaram com o seu itinerário normalmente. Então, o trânsito fluindo tranquilo por aqui, Jason. Esse horário de almoço, a gente sabe que essa região, em horários de pico principalmente, tem muito trânsito, tem aquela fila chata que o pessoal fica, né, parado aqui esperando. Porém, nesse momento, como vocês podem ver, apesar de ser horário do almoço, trânsito fluindo normalmente, a operação já foi restabelecida. Para você se situar melhor, para você que está nos acompanhando, esse bloqueio aqui na via era justamente entre o Super Mufato e o Colégio Militar, em ambos os sentidos, tanto o sentido centro, quanto sentido Pinhais, aqui na Avenida Vitor Ferreira do Amaral. Então, trânsito normal, você que passa aqui pela região pode ficar tranquilo que se você teve dificuldade nos últimos dias, desde ontem o trânsito está fluindo normalmente, mas as obras continuam por aqui, a gente segue acompanhando. Volto com você, boa Jason. notícia, viu, Fernanda? Boa notícia mesmo. O trânsito já está liberado, previsão aqui a partir de hoje, né? Hoje foi liberado, mas foi liberado ontem. Ontem né? à tarde já. Excelente. Maravilha, obrigado. Olha, as novas concessionárias de pedágio começaram a operar nesta madrugada. Elas vão cuidar de 2 praças da BR-277 na região metropolitana. A cobrança da tarifa ainda não começou, mas já é possível ter acesso a alguns serviços, como o guincho, por exemplo. Veja na reportagem como foi o início da operação e o que já está disponível para os usuários. Mais de 2 anos se passaram até a BR-277 contar novamente com pedágio. Nesta madrugada, a praça de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, com acesso ao litoral do Paraná, voltou a operar. O lote 2 é administrado pela concessionária EPR Litoral Pioneiro. Perto da praça, na pista sentido a capital, os motoristas já podem utilizar o serviço de atendimento do usuário. A sede foi montada em contêineres até a construção do novo imóvel. No mesmo horário, a praça de pedágio de São Luís do Purunã, também na região metropolitana da capital, foi reaberta. Trata-se do lote 1, no quilômetro 132 da rodovia, administrado pela concessionária Via Araucária. De acordo com as 2 concessionárias de pedágio, a EPR Litoral Pioneiro e a Via Araucária, a cobrança só deve começar na segunda quinzena do mês de março, mas ainda não há uma data exata. Quem vai autorizar é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que também é responsável por passar os valores finais de cada tarifa. As empresas informaram que a população será avisada, no mínimo 10 dias antes do início da cobrança. As 2 empresas irão cuidar dos serviços de guinchos mecânicos leves e pesados, veículos de inspeção de tráfego, veículos de apoio ao usuário, caminhão-pipa para auxiliar o Corpo de Bombeiros, caminhão boiadeiro para lidar com animais soltos na pista e também com as ambulâncias. No trecho sentido ao litoral paranaense, os usuários já podem entrar em contato com a EPR Litoral Pioneiro pelo telefone 0800 277 0153. Já a Via Araucária, que opera sentido aos Campos Gerais, atende pelo 0800 277 0373.
76. Desde o mês de novembro de 2021, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DER, da Secretaria de Infraestrutura e Logística, realizava os serviços de operação de tráfego rodoviário dos lotes 1 e 2 da BR-277. Vamos lá, eu vou repetir aqui que a doutora Márcia não teve tempo de anotar, tá? Ó, sentido litoral, doutora Márcia, que vive na praia, 0800-277-0153, tá, doutora Márcia? Perfeito. Tá? 0800-277-0153, para quem vai aí pro interior. 0800-277-0376. 0800-277-0376. Ô, seu Jackson, e o preço? Quanto vai custar o pedágio? Oficialmente a gente não sabe ainda, mas tem uma estimativa, ó. Confira a estimativa de preços. Em São Luís do Purunã era R$ 9,60 e deve ficar em R$ 8,64. Em Porto Amazonas, passa de R$ 15,30 para R$ 10,86. Na Lapa, de R$ 15,30 para R$ 11,38. Em Imbituva, era R$ 13,40 e deve ficar em R$ 9,97. Em Irati, de R$ 13,40 para R$ 10,15. Em São José dos Pinhais, era R$ 23,30 e deve ficar em R$ 22,46. Em Jacarezinho, de R$ 24,40 para R$ 12,09. Em Jaguariaíva, era R$ 8,70 e deve ficar R$ 6,88. E em Carambeí, passa de R$ 11,50 para R$ 9,98. Em Sengés, R$ 7,24. Jacarezinho, R$ 11,98. E Quatiguá, em R$ 12,90. Muito bem, muito bem. Então já tá aí, já estão aí as novas concessionárias operando, né? Você viu aí uma estimativa de valores e agora a gente aguarda os valores oficiais, né? Vamos ver se fica dentro disso que foi estimado aí. Deixa eu falar agora